Quero agradecer de um modo especial a Mário, o nosso companheiro Carlos Siqueira, Pedro Ivo, Luciana, Tássios, nossos companheiros do BPS, que nos ajudaram a organizar esse seminário. Quero cumprimentar de um modo especial o presidente do BPS, nosso deputado Roberto Freire, que dá o seu testemunho de quanto ele valoriza os processos políticos em defesa do Brasil. Quero cumprimentar igualmente a todos aqueles que nesse momento estão nos ajudando a dar continuidade a essa aliança. Além do Roberto Freire, quero cumprimentar também Marcelo Serafim, esse jovem, que, se Deus quiser, será o nosso senador aqui no Estado do Amazonas. Quero cumprimentar os nossos candidatos ao governo do Estado do Amazonas, porque a candidatura Eduardo e Marina aqui conta com duas candidaturas que igualmente apoiam esse projeto. Issa e também o candidato da rede do PSB, o Marcelo Ramos. Eu gostei muito da ideia de que nós estamos juntos pelo Brasil que queremos e de que essa sinergia não nos fará perder o foco daquilo que é mais importante. Numa eleição em 2 turnos, é bom que os partidos apresentem seus projetos, suas candidaturas, quando não é possível antecipar a política de aliança. Eu sou da ideia do Léo Buscado, que nós não podemos sufocar o brilho de ninguém. O Léo Buscado, ele diz, Marcelo, isso: quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. Guardem isso para esse movimento que nós vamos viver aqui. E eu acredito profundamente que esses 2 jovens, os 2 Marcelos, haverão de fazer a diferença nesse estado que tem tantas potencialidades. Cumprimento igualmente meu companheiro Capri, que eu chamo assim carinhosamente de Capri, o livro que está ali. Já vi muita gente que lê o livro, viu, Capri, dizendo que está muito bonita a sua história, comovente. O Capri, inclusive, foi se esconder lá no Acre, na época da ditadura, em Cruzeiro do Sul. Ajudou a popularizar a farinha melhor do planeta, que serve do universo, que é a farinha de Cruzeiro do Sul, com todo respeito pelas demais farinhas. Só que ele deu a fórmula para os acreanos e depois não conseguiu passar a fórmula para lugar nenhum, nem para o estado dele, o Amapá. Então, depois ele vai ter que explicar melhor isso. A Janete, minha amiga, nossa deputada federal, a Luciana e o Tássios, meus companheiros representantes da Rede Sustentabilidade, essa juventude estão tentando ajudar a mudar a política, nossos militantes, nossos simpatizantes. Quero cumprimentar também nosso companheiro Luiz Castro, esse jovem deputado corajoso, que fez um trabalho de denúncia muito forte e corajosa contra a pedofilia aqui nesse estado. Muito obrigada pelo seu trabalho. Cumprimento todas as delegações que vieram aqui, na pessoa do nosso vice-governador César Messias, que veio lá do estado do Acre, e toda essa juventude sonhadora da rede, na pessoa do Gabriel e do meu querido amigo que veio lá do estado de Tocantins, não é? Que é inclusive sobrinho do Leonardo Boff, e que está aqui nos dando o seu
seu apoio, o seu sonho, emprestando a sua energia. Quero cumprimentar também o Beto Albuquerque, nosso deputado federal, que representa aqui os gaúchos. Quero cumprimentar de um modo especial a Neca, que é a nossa coordenadora do programa, e ela vai, juntamente com os demais, estar aqui para dar suporte ao trabalho de grupo que vocês vão fazer. Sintam-se todos vocês, companheiros que estão aqui, nominados. E não poderia te saudar de uma forma muito esperançosa o futuro presidente desse país, se Deus quiser, e o povo brasileiro, o governador Eduardo Campos. Esse jovem governador é o nosso candidato a presidente e que está andando o Brasil inteiro para discutir qual é o programa com o qual queremos nos comprometer para ajudar a melhorar o Brasil, mudar o Brasil. Eu quero agradecer também, de um modo especial, acho que eu vou falar direito o seu nome, de Juna Índia Ticuna, que cantou o hino nacional na sua língua, mostrando que esse Brasil diverso, ele ainda guarda no seu seio, principalmente na Amazônia, Eduardo, a maior parte da população indígena brasileira, a maior quantidade de línguas que ainda são preservadas e que temos ainda, no meio dessa floresta, cerca de 30 povos que nunca foram contactados. O nosso hino cantado na língua ticuna é para nos falar desse Brasil profundo, desse Brasil diverso. Quero também cumprimentar o Claudislan, que fez aqui tão belamente a imitação dos pássaros. Eu, ontem, quando vi esse rapaz fazendo essa imitação com tanta perfeição, fiquei encantada, não é? Tanto o pássaro seringueiro, que fez tanto parte da minha vida, todos esses que vocês falaram aí, que são da Amazônia e alguns do Brasil, mas sobretudo o Irapuru. É muito difícil fazer essa imitação, e eu confesso que em toda a minha vida eu só vi uma vez o Irapuru, porque ele canta e aí ele parece as folhas, a gente não consegue identificá-lo direito na floresta, a cozinha dele marrom, e ele só canta quando vai mudar as penas, então não fica cantando assim de graça o tempo todo. E a primeira vez que eu vi o Irapuru cantar, eu pensava que era uma pessoa. Eu era criança, tinha 11 anos de idade, estava na estrada de seringa, e o Irapuru cantava e eu gritava: quem é que está aí? Aí o passarinho se calava. Aí eu andava uma madeira e ele ia seguindo, porque ele vai assim aos pulinhos seguindo você, né? Na restinga. Aí quando começava a assobiar, eu dizia: quem que está aí? Ele se calava. Aí eu não aguentei, comecei a buzinar. Tinha uma espingarda 20, eu nunca soube atirar. E a espingarda, minha mãe dizia que era para andar, que era para nos proteger. Não sei o que eu ia fazer com aquela espingarda. Mas a gente tem uma técnica de buzinar no cano da espingarda. E eu comecei a buzinar para o meu pai, que estava numa outra volta, e ele veio, não é? E eu disse: eu acho que tem um homem me seguindo, assobiando aqui. E eu fiquei com muito medo, não é? Aí o papai disse assim: então vamos, vou ficar aqui com você um pouquinho, porque se for alguma coisa estranha, nós vamos juntos pela estrada, porque a gente ia por uma perna da estrada, ele por uma e eu pela outra. E de repente ele começou a assobiar de novo e ele disse: você precisa aprender o que é o Irapuru. Então, era criança, pela primeira vez eu vi esse canto e confundi com o assobio de uma pessoa. Bem, eu só aprendi a imitar dois pássaros, não é? Que é muito fácil, mas eu faço com perfeição. Eu sei que estão todos
todos apreensivos, os jornalistas estão aí atentos para ver qual é o livro que eu vou pagar, né? Mas eu imito com perfeição esses dois pássaros. E eu não iria ficar por trás aqui, sendo gravação. Então, vou imitar o jacu. O jacu é uma ave que se junta a dois jacus e eles fazem um barulho danado, parece que é uma multidão. E eles começam bem baixinho, dizendo tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E quando se escuta um barulho ensurdecedor, eu acho que eles ficam ouvindo o que está acontecendo na Petrobras, o que está acontecendo na saúde, o outro pássaro é uma pequena rolinha, um inambu, né, que era uma lenda, que os seringueiros, né, ficavam conquistando as meninas e de 6 horas, 5 horas da tarde, lá no Igarapé, onde se ia buscar água, eu saí de lá com 16 anos, eu ainda não era do meu tempo. Então ia ser freira, ainda não tinha esse tipo de artimanhas. Se fosse depois de saída do convento, quem sabe? Então, e se escutavam um pássaro cantando mais ou menos assim: venha cá, por favor. Venha cá, por favor. É um inambu. Sabe assobiar na língua do bicho. Eu só sei traduzir em português. Certo? Então, as meninas iam e não era pássaro coisa nenhuma. Era o namorado imitando o inambu, mas ela já ia pra lá, que era o venha cá, por favor. E eu sinto que o povo brasileiro começa a imitar também esse pássaro com a nossa coligação. Porque de repente diz para mim o Eduardo, diante de tanto tá ruim, venha cá, por favor. E nós eu só queria dizer para vocês que estão aqui nos ajudando e que vão participar desse seminário, que nós já temos o embrião de algumas políticas para o desenvolvimento da Amazônia. O Serafim, ele falou uma coisa muito importante, Serafim. O Brasil ainda não foi capaz de pensar um projeto para a Amazônia e transformá-lo em uma política pública. E nós, os amazônidas, em nossos estados, ainda temos algumas experiências piloto que ainda não se transformaram em políticas públicas de desenvolvimento da nossa região. Mas nós já temos um bom começo. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos alguns planos que foram debatidos com a sociedade brasileira, mas principalmente com a região amazônica. O Plano Amazônia Sustentável envolveu 18 ministérios. Aquele plano nós pensamos exatamente para que o desenvolvimento da Amazônia possa respeitar a nossa diversidade cultural, possa valorizar a nossa biodiversidade, a nossa grande quantidade de recursos hídricos. Temos um grande potencial de geração de energia, com certeza temos um potencial para a pesca, para o turismo, para tantas atividades. Então aquele plano, ele foi feito exatamente para que possamos nos desenvolver com proteção à nossa diversidade cultural e às nossas riquezas naturais. Esse plano, Eduardo, ele tinha 4 questões, 4 diretrizes: infraestrutura física e humana para o desenvolvimento sustentável. É impossível desenvolver essa região sem pensarmos nos investimentos que precisam ser feitos, tanto na infraestrutura física dos portos, das hidrovias, das ferrovias, das estradas, enfim, todos os investimentos da comunicação, porque hoje nós sofremos os graves prejuízos de não termos adequadamente um sistema de comunicação que possibilite sequer a internet ter a velocidade necessária para as atividades e as necessidades
comunicação das empresas e da sociedade. Infraestrutura física é um desafio, mas também a infraestrutura humana, porque ontem lá no Instituto de Pesquisa da Amazônia, os pesquisadores diziam que nós aqui só temos 3.000 doutores. Temos universidades, temos instituições de pesquisa, temos uma região que produz cerca de 9% do nosso produto interno bruto e que não tem, proporcionalmente ao que produz, o mesmo aporte de recursos para investir em tecnologia, educação, inovação, para transformar a nossa biodiversidade em meios como produtos, materiais para gerar emprego, renda e riqueza. Uma outra coisa, o plano tratava inclusão social para melhorar a vida das pessoas. Eu conversava com um pescador ainda há pouco, da Associação dos Pescadores, e ele me dizia o seguinte: aqui, aonde nós produzimos cerca de 70 toneladas de peixe por dia, nós não temos uma estrutura para os pescadores. Não temos uma câmara fria, não temos nenhum tipo de suporte que faça jus a essa nossa imensa capacidade de gerar riqueza e de gerar condição de vida para as pessoas. É fundamental que a gente tenha um olhar para melhorar a vida das pessoas com inclusão social. E a melhor forma de fazer isso é pensando a diversidade cultural. As políticas para os índios não podem ser as mesmas políticas para os pobres da periferia. As políticas das pessoas que estão na periferia têm uma forma, dos índios têm outra forma, dos quilombolas têm outra forma. Outro ponto daquele programa era a questão do ordenamento territorial e fundiário. Na Amazônia, nós temos andares e andares de propriedades, umas em cima das outras, em função da grilagem, em função da ilegalidade. Fazer a destinação correta das áreas que podem ser consolidadas para a agricultura, para a produção, as áreas que têm que ser de proteção integral, as áreas que podemos fazer o manejo sustentável da floresta, a consolidação, demarcação e homologação das terras indígenas, ordenamento territorial e fundiário. E, por último, ampliar os investimentos. A Amazônia precisa de investimentos e boa parte desses investimentos eles precisam vir do governo federal. O Brasil precisa aprender que essa região não pode ser transformada no sul, no sudeste e no centro-oeste. A capacidade de suporte da Amazônia, em termos populacional, não é a mesma dessas outras regiões. Para que ela continue sendo a Amazônia, é preciso ter uma ocupação demográfica que não comprometa a proteção desse bioma e de todos os seus ecossistemas. Fizemos esse trabalho com a participação de centenas de pesquisadores, pessoas da iniciativa privada, pessoas dos diferentes governos dos estados, com a presença, inclusive, de várias comunidades, índios, quilombolas, quebradeiras de coco. Esse programa foi feito e no dia da sua implementação, eu me lembro que, na época, o presidente Lula pediu para o ministro Mangabeira Unger tomar conta do plano e implementar o plano. A única coisa que ele fez foi mandar para o Congresso uma medida provisória para legalizar 47 milhões de hectares de área grilada, dizendo naquela época que se isso fosse feito, iríamos ter o marco zero do desmatamento da Amazônia. Alguns meses se passaram e o que aconteceu? Um projeto de lei para mudar o Código Florestal, dizendo mais uma vez, se fosse aprovado o novo código, aí sim a gente ia chegar no desmatamento zero. Agora, nós estamos aqui para fazer um seminário e eu tenho certeza que o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, feito durante o governo do presidente Lula, não é para ser jogado na lata
serão os novos desafios. Talvez o grande desafio seja de fazer aquilo que nós colocamos no papel, mas não saiu do papel no governo que passou. E pelo contrário, agora, talvez nem no papel mais esteja, mas nós podemos resgatar essas boas políticas. Uma outra coisa importante é a gente ter um olhar para o que é o desenvolvimento da Amazônia. O desenvolvimento da Amazônia não pode ser um desenvolvimento homogêneo. A gente tem uma ideia de que desenvolver é pegar aquelas coisas que estão dando certo e espalhar em tudo quanto é canto. Se é cana, é só cana. Se é soja, é só soja. Se é, enfim, eucalipto, é só eucalipto. O segredo da economia é a capacidade de ser uma economia diversificada. E na Amazônia isso é um imperativo. É só olhar para o que acontece no mundo. A cultura é diversificada, a biodiversidade é diversificada, porque a economia tem que ser uma mesma coisa. E aí eu quero dialogar com uma coisa, Eduardo, que eu sei que você é muito indagado, muito perguntado. Como é que você está com a Marina? Mas a Marina é contra o progresso, é contra o desenvolvimento. É assim que as pessoas dizem que eu sou. Eu não me preocupo com isso, porque quem diz isso é porque não está acompanhando o mundo e o Brasil. A sustentabilidade não é só o verde pelo verde. A sustentabilidade não é sequer uma maneira de fazer pura e simplesmente as coisas. É uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. É uma ideia cujo tempo chegou. E por ser uma ideia cujo tempo chegou, se os políticos não fizerem, as empresas vão fazer, a sociedade vai fazer, a academia vai fazer. Que bom que nós estamos aqui para dizer que nós queremos o desenvolvimento dessa região, mas queremos protegendo os nossos recursos hídricos. Queremos o desenvolvimento dessa região, mas protegendo a biodiversidade. Queremos proteger os recursos hídricos, a biodiversidade e a floresta, mas melhorando a vida do nosso povo, com saúde, educação, segurança, emprego, condição de vida digna. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, meus companheiros do PPS, do PSB, governador Eduardo Campos, Marcelo, demais companheiros Capu. Sabe por quê? Porque esse movimento que nós da rede fizemos não foi para compartilhar o palanque. Não é só para participar de uma eleição. É para compartilhar um legado. Um legado que não é de um partido. Não pode ser de uma liderança. A ditadura militar só foi vencida porque contra a ditadura e a favor da democracia tínhamos o PSB, o PPS, o PT, o PSDB, o PMDB. Nós tínhamos um campo alinhado com a reconquista da democracia. Todas as coisas grandes que se faz, não se faz apenas pelas mãos de uma pessoa, de um partido. A bandeira da sustentabilidade, que já é uma bandeira de milhões e milhões de brasileiros pelo nosso país afora, não pode ser a bandeira da Marina. Se for a bandeira da Marina, não tem viabilidade. Quando começar a ser a bandeira do PPS, do PT, do PSDB, do PMDB, nas pessoas, dos homens e mulheres de bem que estão em todos os partidos. E eu fico muito feliz, Eduardo, porque você, no seu segundo governo, chamando o Sérgio Xavier, fez você mesmo uma autocrítica. Eu preciso sair da minha agenda tradicional a favor da democracia, da justiça social, a favor da gestão pública de qualidade, de todas aquelas bandeiras clássicas da esquerda brasileira. E preciso integrar a nova utopia, que é a sustentabilidade. Chamou o seu oponente, Sérgio Xavier, para ser o seu secretário de Meio Ambiente. E agora nós estamos fazendo o programa a várias mãos e você liderando esse processo. E eu digo para vocês, não teve uma palavra desse programa de governo com a qual eu não esteja concordando. Não precisamos em nenhum momento sentar para
desossado. Muito pelo contrário, nós fizemos as diretrizes, estamos fazendo os seminários, a própria Rede de Sustentabilidade está coordenando o programa de governo, numa demonstração de que o que nos une é o programa. Hoje eu estou como vice do Eduardo, mas com esse programa, com esse esforço que nós estamos fazendo para dar sustentação ao programa, mesmo sem ser a sua vice, eu estaria fazendo a sua campanha. Aqui eu me sinto em casa, na minha região, mas esse é o momento da gente fazer um encontro desse país. Chega desse país apartado, dividido, que não fala consigo mesmo. É o momento de encontrar o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste. É o momento de fazer como faz, o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Amazonas, de fazer o encontro das águas. E o que eu espero é que esse movimento que a gente está fazendo no Brasil inteiro possa se inspirar no nosso Rio Amazonas. Ele começa lá no Peru, é apenas algumas gotinhas d'água. E quem olha para aquilo ali não acredita que vai prosperar para absolutamente nada. Essas gotinhas d'água que estão aqui, pode ter certeza, vão se juntar a outros rios, a outros e a outros, para fazer o grande movimento. Havia um tempo em que as pessoas achavam que para fazer a mudança era dizer para o povo: junte-se a mim e eu vou mudar o Brasil, vou melhorar o Brasil. Durante muito tempo a gente viveu essa ilusão. Depois, eu mesma colaborei com esse segundo momento, junte-se a esses partidos que estão aqui e nós vamos mudar o Brasil. Com essa união minha e de Eduardo, nós poderíamos dizer: juntem-se a nós, para a gente mudar o Brasil. Mas nós queremos dar um salto na lição depois de aprender com os erros cometidos no passado. Porque os indivíduos não conseguiram mudar o Brasil. A promessa de um partido salvador que ia mudar o Brasil também não conseguiu. E nós não podemos dizer que a rede, o PPS e o PSB sozinhos vão mudar o Brasil. Então a palavra certa é: juntemos-nos para mudar o Brasil. E se os brasileiros se juntarem, se os políticos de bem se juntarem, se as pessoas que estão na academia, as pessoas que estão nos meios de comunicação, o Brasil está vivendo um momento difícil, não é brincadeira. A sociedade está por um fio. Porque na hora que a esperança é ameaçada, as pessoas vão perdendo um pouco a paciência. E nesse momento, do mesmo jeito que nós lutamos pela democracia, é preciso que todos os homens e mulheres de bem, de formadores de opinião à academia, de políticos a, enfim, empreendedores sociais, empresários, movimentos sociais, possam estar juntos pelo Brasil que queremos. E a melhor forma de fazer isso é assim: debatendo, discutindo, se expondo para a sociedade quais são as ideias, não vendendo facilidades. Não podemos dizer que se ganharmos o governo amanhã já está tudo resolvido. Não podemos fazer isso. Podemos dizer sim que boa parte dos erros que estão sendo cometidos podem e devem ser reparados. E um deles pode ser reparado muito rapidamente: é o atraso na política. Fazer uma aliança em cima de programa é o avanço que o Brasil precisa. Meus amigos, minhas amigas, eu vou sair daqui com a esperança de que esse debate vai continuar nas candidaturas que apoiam Eduardo presidente, vai continuar na sociedade e, sobretudo, Brasil afora. As pessoas estão querendo continuar com esperança. Eu, quando não registraram a rede, poderia ter perdido a esperança. Poderia simplesmente, teria razões para isso. Fizemos de tudo, coletamos 910 mil assinaturas e não permitiram que a gente se transformasse em um partido. Estaria calçada para dizer: bem, dá licença, agora eu vou ficar só me queixando
teve 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, perdeu a mãe aos 14 anos, viveu num regime de semi-escravidão, saiu analfabeta até os 16 anos para entrar pela escola Mobral pela primeira vez. Não iria ser agora que eu iria perder a esperança. A única coisa que eu ficava pensando com meus companheiros era como sair daquela encalacrada. Porque disseram que iam nos abater na pista. E de fato nos abateram na pista. Não foi? Não tinha rede, então Marina não pode fazer mais nada. Teve até uma liderança política que colocou na sua rede social: a Marina tem que ser mais humilde, ela é muito prepotente, quer ser candidata a presidente do Brasil. Né? E eu aprendi que às vezes as pessoas, mesmo quando elas querem me machucar, elas me ensinam, Eduardo. Né? Uma vez lá no meu estado, quando eu fui eleita senadora da República, um jornalista, que hoje é até meu amigo, ele escreveu uma matéria dizendo o seguinte: a Marina agora vai encontrar o chapéu da viagem, porque ela faz sucesso aqui no Acre, como senador, como deputada estadual, como vereadora. Aqui ela faz sucesso, mas lá em Brasília ela vai se meter com ex-governadores, ex-ministros, e era tanta gente importante. E eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar ali, não é? Com tantas pessoas, com tanta experiência, né? E sabe o que eu fiz? Peguei o avião, pagando a minha própria passagem, fiquei mais ou menos 10 dias lá em Brasília. Conversei com o Suplicy, conversei com Almir Gabriel, conversei com várias pessoas que eram senadores. Eu digo, eu vou aprender a ser uma senadora. Fui para dentro daquele Senado, entender como é que funcionavam as comissões. Eu digo, eu não vou envergonhar o povo do meu estado. E foi assim que eu cheguei em Brasília. E hoje eu agradeço muito àquele jornalista. Os anjos sinalizam o caminho, não é apenas nos atirando flores. Eles também nos sinalizam o caminho, nos atirando pedras. E naquele dia, aquela liderança que disse: a Marina precisa ser um pouco mais humilde. Aí eu pensei, pois é, talvez o exercício da humildade seja, em vez de ser candidata, apoiar uma outra candidatura. Levar as nossas propostas, levar o nosso projeto para um partido e uma candidatura que defende a democracia historicamente, a reforma agrária, a justiça social, que se perfilou a favor da rede até o Supremo Tribunal Superior de Justiça, e que, no momento em que nós criamos a rede, foi a primeira liderança a saudar a criação da rede de sustentabilidade. Então, eu te agradeço, porque Deus nos dá muitas oportunidades. Tentaram nos amaldiçoar com a ideia de caminhar sozinhos. Talvez, sozinhos, nós íamos estar dando alguns cutucões um no outro, querendo ver quem era mais forte nas nossas fraquezas. Agora, nós temos a graça de caminhar juntos e de que o nosso maior parceiro chama-se sociedade brasileira. Se a Dilma ganhar, ela ganha pela estrutura, pelo poder, pela base de apoio que tem. Se o PSDB ganhar, ele ganha pela estrutura, pelo poder, pelo tempo de televisão. Se Eduardo ganhar, só tem um que deu a vitória a Eduardo Campos: povo brasileiro. Em vocês a autoria dessa conquista. Nos ajudem a transformar em vocês em autores, mobilizadores, protagonistas de um projeto político que não seja mais de uma pessoa ou apenas dos partidos, mas que seja de fato nosso. Muito obrigada.